Olha, o julgamento do senador Sérgio Moro, ex-juiz da Operação Lava Jato, começou nesta segunda-feira, dia 1º, no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, em Curitiba. Ele foi denunciado por suposto abuso de poder econômico na campanha eleitoral de 2022, quando foi eleito senador com 1,9 milhão de votos. Após esse primeiro dia, há ainda 2 datas reservadas para a continuação do julgamento. Seria essa quarta-feira, dia 3, e a próxima segunda-feira, dia 8. Os autores da denúncia, o PL e a federação PT, PV e PCdoB, argumentam que Moro extrapolou os gastos eleitorais durante a pré-campanha entre novembro de 2021 e março de 2022, período em que Moro foi filiado ao Podemos e assumiu o papel de pré-candidato à presidência. Depois disso, Moro deixou o partido e migrou para a União Brasil, onde concorreu ao Senado pelo Paraná, após tentativa de troca do domicílio eleitoral para São Paulo. Só para a gente atualizar aqui, né, o que a gente já está vendo hoje, é que o Ministério Público Eleitoral confirmou a posição dada nas alegações finais do processo a favor da cassação. O procurador regional eleitoral Marcelo Godoy, responsável pelo caso, pediu que se reconheça a prática de abuso de poder econômico na campanha de Moro e defendeu que a chapa que o elegeu seja cassada e que o parlamentar fique inelegível. Mas ainda que o Tribunal Regional Eleitoral decida pela cassação, Moro não perderia o cargo. O resultado ainda poderá ser contestado no Tribunal Superior Eleitoral, que aí sim tomará a decisão final, Gustavo. É aquela coisa, né? A gente sabe da rusga, né? Da rixa aí entre PT e Sérgio Moro, entre o próprio Lula, né? Ele não esconde essa questão aí de vingança. E a gente já teve também o exemplo do Deltan Dallagnol no ano passado, né? Perfeito, Marcos, perfeito, exatamente. Então, assim, é evidente que há elementos ali para serem analisados do ponto de vista jurídico, mas, obviamente, esse é um julgamento político, assim como foi o do Deltan, né? Eu tenho, assim, por ter trabalhado no governo, tive uma proximidade, sobretudo ali no período de transição, com o ex-ministro Sérgio Moro, tinha um papel, né, ele teve um papel muito importante no cenário político brasileiro contemporâneo, né, por conta da Operação Lava Jato. No governo Bolsonaro, talvez ele estivesse, digamos assim, se sentindo fora, era um estranho no ninho ali, porque nós tínhamos pautas conservadoras, pautas que a própria sociedade havia demandado, e ele não ajudou, digamos assim, que essas pautas fossem adiante, sobretudo na questão do armamento. Então, vamos lá. Aí ele resolve sair do governo da pior maneira possível, sai reclamando, sai se queixando, fazendo, né, uma ceninha. Ele acaba entrando, eu suponho que ele acreditava que ele ia ter um grande apoio popular, quando na verdade ele teve, né, uma reprovação muito grande por conta da população pela atitude dele, uma atitude de traição ao presidente Bolsonaro, e depois, no final, quando já estava no período eleitoral, ele consegue reverter isso, inclusive com o apoio do presidente Bolsonaro, né? Ele depois se declara a favor, né, da candidatura do presidente Bolsonaro, sobretudo, obviamente, no segundo turno. Então, assim, é muito conturbada essa relação do Moro, mas tudo isso, embora eu tenha todas essas ressalvas, a gente não pode perder de vista que se trata, sim, em última análise, de uma vingancinha, né, do Lula, que o próprio Lula falou que não descansaria enquanto não ferrasse Sérgio Moro. Na verdade, ele usa uma outra palavra, que obviamente eu não vou usar aqui na família, te atualizei, mas ele diz que enquanto eu não ferrar com Sérgio Moro, eu não vou descansar. Ele queria perseguir todos aqueles que que tiveram, de alguma maneira, participado da sua prisão. Vamos lembrar, Lula era para estar preso, inclusive até hoje, ele foi descondenado, e aí a gente poderia fazer um programa inteiro só sobre isso, mas ele falou que ia perseguir todos aqueles que haviam levado ele à prisão. Um deles, Sérgio Moro, na verdade, ele deveria agradecer o Moro, né, porque afinal de contas ele conhece a Janja exatamente na prisão, né, a Janja se torna ali, digamos, a futura primeira-dama nas visitas íntimas que fazia o Lula, então ele deveria agradecer o Sérgio Moro, mas isso é uma outra história.
voltando à nossa pauta, eu acho que sim vai ser confirmada eventualmente essa cassação e depois ele vai recorrer. Eu não sei que tipo de análise está sendo feita do ponto de vista jurídico e, sobretudo, do ponto de vista político, porque, repito, esse é um julgamento que tem um viés, um componente político muito forte. Muito bem. Inclusive, a gente está acompanhando os desdobramentos dessa cassação. Hoje à tarde mesmo estava acompanhando. O Ministério Público, né, concordou com tanto a acusação do PT quanto do PL, em que houve um favorecimento pelo fato dele inicialmente ter saído como pré-candidato a presidente, que isso teria impulsionado, né, dado a ele mais visibilidade. Quando mudou de ideia, mudou também de partido e acabou decidindo pela candidatura ao Senado. Inicialmente acho que era até para São Paulo, mas aí teve um problema do CEP, aí ele conseguiu pelo estado do Paraná. Olha, eu confesso que eu comecei a ouvir o voto do relator, né, ali já dando indícios pela absolvição, fiquei até impressionada, né, o relator das ações que pedem a cassação do senador Sérgio Moro. Inclusive, tem o desembargador Luciano Falavinha Souza, ele criticou o PT durante a leitura do seu voto no julgamento, que pede essa cassação. Segundo ele, abre aspas aqui então para o desembargador, a impressão é de que o Partido dos Trabalhadores busca impedir o investigado de participar da vida política, o que vai de encontro ao que o Gustavo Lopes estava aqui dizendo, né? Que trata-se mais de uma perseguição aos seus inimigos, aqueles que colocaram Lula na cadeia, Max. Exatamente, né? E lembrando, pessoal, assim, a gente não tem uma questão de torcida, né, pro Sérgio Moro, não, muito pelo contrário, eu não confio nada no Sérgio Moro, eu vi o que ele fez, né, na época que ele era ministro da Justiça e fez, né, todo aquele circo ridículo, como se o Bolsonaro estivesse fazendo alguma coisa ilegal e por isso ele estava ali salvando a própria biografia, né? E pedindo, então, aí fazendo a sua renúncia lá do cargo de ministro da Justiça. Que a gente, na verdade, a gente sabe que ele queria mesmo era vir à presidência, ele também já sabia que não ia ser indicado para ministro do STF, e aí, por causa disso, ele abandona o governo. Isso aí, para mim, ficou muito claro. Então, aqui não se trata, né, de gostar ou não gostar do Sérgio Moro, não é essa a questão. A questão é que ele teve quase 2 milhões de votos, tá? E a gente está vendo aqui minha opinião, que é uma artificialidade, tá? Não sou nenhum especialista em direito, então realmente posso estar cometendo aí um equívoco, mas pelo que eu já li, pelo que eu já vi dos comentários ali, existe uma grande artificialidade e uma desproporcionalidade, né? Você teve a Dilma, que sofre o impeachment e não tem os seus direitos políticos cassados, né? E logo em seguida ela concorre ao Senado. E agora o Sérgio Moro aí sendo cassado, para mim, na minha opinião, é bastante artificial esse argumento que está sendo utilizado, e ele vai ficar até 2030 inelegível. E aí você tem o quê? Uma nova eleição esse ano, né, em que você já tem a galera da esquerda, que nem os abutres, né, ali querendo mais um cargo ao Senado. Vai ser realmente uma posição muito importante. Vamos ver se a direita também se organiza para caso aconteça, ter um candidato forte. Gustavo, você sabe já de alguma movimentação em relação a isso ou não? Até bom que o Gustavo está aqui para a gente falar sobre isso. Max, eu acho que eu ouvi falar que o Paulo Martins, né, que inclusive foi candidato ao Senado nessa eleição, ele seria um dos postulantes a essa vaga, né, se abrisse, se confirmar eventualmente essa cassação do Sérgio Moro e houver essa nova eleição, o Paulo Martins seria candidato. Não sei se confirma, né, as últimas informações que eu tive eram nesse sentido, e é um cara excelente, foi deputado durante, né, o mandato passado, foi um excelente parlamentar, um cara de fato de direita. Eu tenho certeza que a direita paranaense, se houver essa nova eleição, vai votar em peso no Paulo Martins, que é um grande nome para essa vaga. Agora temos que esperar, né, se vai de fato confirmar. Como bem disse a Berê, né, havia ali um clima já de tentar talvez absolver
o Sérgio Moro. A gente tem que lembrar que ele andou em conversas aí muito íntimas com esse pessoal do judiciário nos últimos tempos, justamente para tentar se livrar, né? Então, sabe-se lá, né, o que foi combinado. De novo, né, nós não estamos no império das leis, a gente está no império das vontades. Tem que ver qual é a vontade que prevaleceu. Eu concordo 100% contigo. Não tive já muito respeito pelo Sérgio Moro, por tudo que ele fez, mas hoje, né, por conta das atitudes dele durante o governo, tenho um pé atrás. Mas, de novo, esse julgamento, ele é um julgamento político, e aí está errado, né? Se é político, está errado, porque, infelizmente, hoje o judiciário, e até como lembrou a Berê, né, o judiciário anda pelos corredores do Congresso fazendo lobby, né, e eles mesmos, né, os próprios ministros do STF se declaram como atores políticos, que não deveriam ser. Eles não têm essa prerrogativa. Eles estão gostando muito de usurpar esse poder, mas eles não têm esse direito. Mas, de novo, não estamos no império das leis e no império das vontades, então vamos ter que ver qual vai ser a vontade que vai prevalecer. Com certeza. E olha, você aí que está nos assistindo, já deixou o like? Tô achando que tem pouco like aqui para a quantidade de pessoas que está nos assistindo, hein? Deixa seu like, o gostei, aproveita e compartilha também aí nos seus grupos de WhatsApp, traga mais pessoas para participar aqui conosco no nosso chat. Lembrando ainda que nós temos uma newsletter, é só você se cadastrar, colocar lá suas informações e você vai receber no seu e-mail várias informações ao longo do dia, atualizando sempre em tempo real. Inclusive, o Max falou que tem até uma pegada de humor, né? Afinal, a gente está no Te Atualizei da Bárbara. Então, você pode ter certeza que aqui você vai ter informação com qualidade e com credibilidade. Se inscreve na newsletter. Para isso, é só você clicar no link que está aparecendo aqui na descrição do vídeo. A gente também vai afixar, assim que terminar o jornal, a gente fixa aqui no comentário para vocês. Não deixa de fazer isso, tá bom? Se você gostou desse conteúdo, entra para a família para ter acesso a ele na íntegra no teatualizei.app.